الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره. بعث في كل أمة أنبياء ورسلا لدعوة الناس إلى عبادته، فبلغوا رسالات ربهم، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، وظائف ومهمات الرسل. Depois de termos louvado Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que a paz de Allah subhanahu wa ta'ala e bênção dele estejam com o último mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos dar hoje continuidade com as nossas aulas. Hoje vamos falar sobre as obrigações dos mensageiros e as suas tarefas, وظائف ومهمات الرسل. Na verdade, Deus enviou o melhor grupo de mensageiros. Alguns deles conhecemos a partir de seus nomes, de suas qualidades, eles que Allah subhanahu wa ta'ala nos falou deles, como Abraão, Moisés, Jesus, Noé, Muhammad, e alguns deles não os conhecemos com muito detalhe. Allah subhanahu wa ta'ala não nos informou sobre seus nomes, mas acreditamos neles e que eles tinham várias obrigações. Dentre essas obrigações são as seguintes que vamos falar nesta aula. A primeira obrigação desses mensageiros enviados por Deus é fazer chegar a mensagem divina e divulgar para os seus povos e os seus seguidores. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَمَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Não impede aos mensageiros senão divulgar a mensagem clara. Esta é a primeira obrigação deles. A segunda obrigação é ensinar as pessoas o monoteísmo e a sinceridade na adoração de Deus. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. E não enviamos antes de ti mensageiro algum sem que lhe revelássemos que não existe Deus senão eu, então adorai-me. Esta é a obrigação e a tarefa fulcral principal que Deus enviou para tal os mensageiros: ensinar as pessoas o monoteísmo e tirá-las do politeísmo, da idolatria em que as pessoas encontravam-se mergulhadas nela. Terceira obrigação dos mensageiros é ensinar aos seus seguidores regras da religião e um nobre comportamento, pois a sinceridade, a honestidade, a bravura, a preferência, ou seja, o não egoísmo, isto tudo deve existir na vida de um homem, do ser humano. É isso que dignifica o ser humano e que o distingue ele dos outros seres animais. Porque não basta apenas o ser humano mergulhar-se nos prazeres da vida mundana, como Deus diz: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. As pessoas foram dados o gosto, as pessoas foram-lhes embelezados para eles os prazeres da vida mundana, as mulheres, من النساء والبنين, as mulheres, os filhos, والقناطير المقنطرة, e tantos bens de ouros, tudo mais. Mas Allah subhanahu wa ta'ala no fim do versículo diz: وَاللَّهُ إِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Deus tem o melhor. Deus tem um melhor retorno para aqueles que cumprem, aqueles que têm a sinceridade, aqueles que têm a honestidade, aqueles que têm a preferência para o trem e não o egoísmo, aqueles que têm qualidades benignas, qualidades que identificam o ser humano e o distinguem dos seres irracionais, que são os animais. Então, os profetas vinham ensinar as pessoas
os bons modos. Esta é uma das obrigações deles. Uma última das obrigações que quero mencionar aqui antes de terminar era uma das obrigações dos profetas informar as pessoas que elas serão ressuscitadas depois da morte e que prestarão contas no dia da ressurreição, segundo as obras de cada um. Neste contexto, alguns serão recompensados, aqueles que fizerem as boas obras com o paraíso, e quem tiver associado a Allah subhanahu wa ta'ala com outras divindades e desobedecer nas suas ordens, o inferno será o seu aposento. Allah subhanahu wa ta'ala diz: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Neste versículo significa Allah subhanahu wa ta'ala informa-nos que enviou mensageiros, alvissareiros e demonstradores para que as pessoas não criam ou não encontrem nenhuma desculpa em frente de Allah que não vieram, não lhes chegaram os mensageiros. Então Deus enviou os mensageiros a fim de alvissararem, a fim de dar as boas novas àqueles que cumprirem com as ordens de Allah e que terão o paraíso como recompensa, e a demonstrar aqueles que renegam a fé que Deus reservou um castigo formidável. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب